Olá, seja muito bem-vindo ao AntaCast, o seu ponto de encontro com a arte, a história, as curiosidades e tudo aquilo que alimenta a alma e expande o pensamento. Aqui, a cultura ganha voz. Vamos viajar juntos por narrativas inspiradoras, memórias esquecidas, tradições vivas e olhares curiosos sobre o mundo ao nosso redor. Eu sou Marta Guedes. E eu sou Márcio Xavier. Juntos, vamos conduzir você por episódios que misturam informação, emoção e descoberta. Oi, gente. Vamos imaginar juntos aqui. Um domingo, sol forte de janeiro, lá na Vila de Anta. Sabe aquele clima de expectativa? Ah, sim. Então, os jogadores do Antense Futebol Clube, marcando o campo com cal. Hoje, a gente vai mergulhar nos trechos de O Domingo Inesquecível do Antense Futebol Clube, do Valdo Rocha. Uma ótima fonte, aliás. Sim, para entender por que essa partida foi tão, mas tão marcante para a Vila, sabe? Muito além do placar. E olha, não era um jogo qualquer, né? O Antense vinha de uma vitória importante, 3-0 contra o Penhalonga a semana anterior. 3 gols do Teninha, o craque deles. Ele estava numa fase ótima, pelo jeito. Tava demais. Mas o adversário agora era o Cotonifício Gasparian Atlético Clube, lá de Levi Gasparian, que é município vizinho, 3 Rios. Um time de peso. E como tinham sido campeões invictos do primeiro turno do Cidadino de 3 Rios no ano anterior. 18 pontos, 8 vitórias, 1 empate. O maior rival deles era o Entra-Riense. Então, assim, para o Antense era um desafio enorme, um verdadeiro teste de fogo. Nossa, dá pra sentir a empolgação só de ler a descrição da Vila nesse dia. O futebol era... O evento, né? Exato. O principal entretenimento. O texto fala do campo lotado, quer dizer, essa mobilização toda já mostrava, né? Não era só futebol, era a Vila reunida. Com certeza. Famílias inteiras, né? Sim, tinha vendedor de refresco, as crianças com aqueles pirulitos famosos de mel e limão do Zé Rosa e até a brisa do Rio Paraíba do Sul, que ajudava um pouco com o calorão. E os times? Bom, o Cotonifício veio completo, com a mesma turma que tinha sido campeã, sabe? Maninho, Zé Carlinhos, essa galera. E o Antense? O Antense também estava com força total, os heróis da casa. Teninha, claro, o nome do momento, Paulo Sapo, Rubens, Chiquito, Adejar. Um pessoal pronto para defender a Vila ali com tudo. E o jogo começou como? Imagino a pressão, mas parece que o Antense respondeu bem rápido. Respondeu e como? Foi impressionante, na verdade. Abriram 2-0 ainda no primeiro tempo. Jora? Nossa! E adivinha quem fez os gols? Deixa eu chutar, Teninha. Ele mesmo. Os 2 gols foram dele. Confirmou a fase espetacular. A torcida, claro, foi a loucura. A energia ali era, nossa, contagiante. 2-0 no intervalo, que maravilha pro time da casa. Mas imagino que o Cotonifício não ia entregar os pontos assim fácil. De jeito nenhum. Campeão não é campeão à toa, né? Voltaram diferentes pro segundo tempo, botaram pressão. E aí, o Zé Carlinhos, aquele mesmo que a gente falou, conseguiu diminuir. 2-1. Aí o jogo ficou tenso. Imagino a apreensão geral no campo, na torcida. Total. Os minutos finais foram emocionantes. Tensão pura no ar. Cada lance era disputado, sabe? O clima ficou pesado, um buscando o empate, o outro gol para matar o jogo. Mas no fim, deu o Antense. 2-1. Que vitória! Uma vitória gigante. E tem um detalhe muito legal que o texto destaca. O jogo foi limpo, sem nenhum cartão amarelo. É verdade? Surpreendente até. Pois é. Até o Rubens, que era conhecido por ser meio esquentado, né? Jogou super tranquilo. Uma vitória na bola e na disciplina. Incrível. Exato. E a festa depois? Bom, como era de se esperar, né? Começou ali no campo mesmo e tomou conta da Praça Vitorino José de Souza. O ponto de encontro foi a venda do Sr. Rogério. Que imagem bonita isso deve ter sido. Era a comunidade toda junta, celebrando. Aquela alegria genuína, sabe? Torcedor, jogador, todo mundo misturado. Um sentimento único de vitória compartilhada. É isso que a crônica do Valdo Rocha captura tão bem, né? Como esse jogo virou um capítulo inesquecível, mostra que o futebol ali era mais. Era paixão, era união, orgulho da Vila. O coração pulsante da Vila, como diz o texto. Exatamente. O Antense era isso. No fim, essa análise que a gente fez aqui mostra como um evento, que para fora pode parecer só um jogo de várzea, na verdade se torna algo fundamental para a identidade, para a memória daquele lugar. Foi bem mais que 90 minutos de bola rolando.
Com certeza. Isso deixa uma reflexão interessante para quem está ouvindo, né? Que outros eventos locais, talvez pequenos para quem vê de fora, acabam sendo esses pontos que forjam o sentimento de pertencimento, a história de uma comunidade. Boa pergunta. E mais, como que essas memórias são mantidas vivas, né? Como elas passam de geração para geração? Fica aí para a gente pensar. Agora vamos ouvir a crônica O Domingo Inesquecível, a vitória do Antense Futebol Clube na Vila de Anta, do Valdo Rocha, que foi a base para a nossa conversa. O Domingo Inesquecível, a vitória do Antense Futebol Clube na Vila de Anta. Naquele dia ensolarado de janeiro, a pequena Vila de Anta ganhava vida com a expectativa de mais uma partida do grandioso Antense Futebol Clube. O sol despontava no horizonte, banhando o campo com seus primeiros raios de luz. Os integrantes do time já estavam lá, meticulosamente marcando com cal os limites e divisões do campo, preparando-se para um domingo histórico. Era o segundo domingo do mês e a equipe ainda se regozijava pela vitória conquistada na semana anterior contra o Penhalonga. Aquele triunfo só foi possível graças aos 3 golaços marcados pelo habilidoso Teninha, um dos craques do time. Mas todos sabiam que o desafio que aguardava o Antense naquele dia seria ainda mais difícil. Os adversários seriam o Cotonifício Gasparian Atlético Clube, proveniente de Levi Gasparian, que na época era distrito da cidade vizinha de Três Rios, cujo maior rival era o Entrerriense. No entanto, a confiança não faltava aos jogadores do Antense. Eles não estavam dispostos a facilitar as coisas para o Cotonifício, mesmo que este último tivesse vencido o primeiro turno do Campeonato Citadino de Três Rios no ano anterior, acumulando 17 pontos em 9 jogos, com 8 vitórias e 1 empate. A vila estava em polvorosa. O domingo de jogo era uma festa em Anta, pois o entretenimento era escasso e o futebol unia a comunidade. O povo já se aglomerava ao redor do campo, sedento pela emoção que estava por vir. Os vendedores de refresco gelado já estavam lucrando, pois o dia estava quente, embora uma brisa suave viesse do Rio Paraíba do Sul amenizando o calor. Mulheres e crianças também se faziam presentes, compartilhando o ambiente familiar e alegre. Era ali, diante do campo de futebol, que os pequenos desfrutavam dos famosos pirulitos de mel e limão, produzidos com maestria pelo habilidoso Zé Rosa. O time visitante chegou completo, trazendo consigo os mesmos jogadores que haviam disputado o Campeonato Citadino de Três Rios no ano anterior. Homens como Maninho, Dão, Adão, Ilo, Nego Lima, Danilo, Toninho Dutra, Estevinho, José Soares, Toninho Lima, Paulinho e Zé Carlinhos estavam prontos para o embate. Enquanto isso, o time do Antense também se preparava para a batalha. Paulo Sapo, Chiquito, Nononda, Caranguejo, Teninha, Adejar, Aloísio, Parode, Traíra, Zé do Buzico, Rubens, Romeu e René eram os nomes que compunham a escalação do time local. O jogo começou e a Vila de Anta estava em festa. A torcida local vibrava a cada jogada, encorajando os seus guerreiros em campo. E para a alegria de todos, o Antense abriu o placar já no início do jogo. O placar indicava 2-0 e, mais uma vez, o destaque foi o brilhante Teninha, que marcou os 2 gols ainda no primeiro tempo. A energia contagiante das arquibancadas impulsionava cada jogada, cada passe certeiro, cada investida do Antense. A determinação dos jogadores era palpável e eles entregaram tudo de si em campo. No segundo tempo, o Cotonifício Gasparian diminuiu a vantagem com um gol do Zé Carlinhos, o que aumentou a tensão no estádio. Os minutos finais foram de pura emoção, com ambas as equipes buscando o gol que poderia mudar o destino do jogo. Mas o Antense se manteve firme, com uma defesa sólida e uma determinação inabalável. Quando o apito final ecoou pelo campo, a Vila de Anta explodiu em júbilo. Abraços, sorrisos e lágrimas de felicidade se espalharam pelo estádio. O time local havia alcançado a vitória, superando um adversário de peso. O segundo domingo consecutivo trazia outra alegria para a comunidade apaixonada pelo futebol. O Antense não apenas venceu o jogo, mas também exibiu um espetáculo de técnica e habilidade.
Não houve necessidade sequer de mostrar cartões amarelos, pois os jogadores se respeitaram mutuamente dentro das 4 linhas. Até mesmo Rubens, conhecido por sua impulsividade em campo, manteve a calma e contribuiu para a harmonia do jogo. A celebração seguiu para a Praça Vitorino José de Souza, onde a venda do Sr. Rogério se transformou no epicentro da comemoração. Ali, alegria e gratidão transbordavam, enquanto os torcedores festejavam com seus heróis em campo. Abraços apertados, canções de vitória entoadas em coro e lágrimas de emoção se misturavam no ar. Naquele momento, a crônica da Vila de Anta ganhava mais um capítulo inesquecível. O futebol não era apenas um esporte para aquela comunidade. Era uma paixão que unia as pessoas, trazendo esperança, diversão e momentos de glória. O Antense Futebol Clube era o coração pulsante daquela vila, e cada vitória era motivo de orgulho e felicidade. Enquanto a noite caía sobre a Vila de Anta, a história daquele jogo memorável já começava a se espalhar pelos 4 cantos. Nas rodas de conversa, nos lares e nas memórias dos presentes, o dia em que o Antense venceu o Cotonifício Gasparian seria lembrado com carinho e saudosismo. E o espírito do futebol continuaria a iluminar aqueles corações, mantendo viva a chama da paixão pelo esporte e pelo amor àquela pequena vila que, por um domingo, se tornou imortal. Antes da gente encerrar o episódio de hoje, eu quero deixar aqui uma homenagem especial. Porque no futebol, nem sempre os heróis estão dentro das 4 linhas. Muitas vezes, eles estão ali nos bastidores, trabalhando em silêncio, mas com um papel fundamental para o time. E é impossível falar do Antense Futebol Clube sem lembrar dele. Cícero Santos, o nosso querido massagista, o homem da mão abençoada, que por anos esteve sempre presente, cuidando de cada atleta com dedicação e carinho. Quantas vezes, num momento de dor, bastava o toque firme e cuidadoso do Cícero para trazer alívio e esperança para quem estava contundido. Fica aqui o nosso muito obrigado, Cícero, pela presença constante, pela dedicação e por ser parte essencial dessa grande família chamada Antense Futebol Clube. E assim encerramos mais um episódio do AntaCast. Esperamos que esse mergulho na cultura tenha tocado você de alguma forma. A gente se encontra no próximo episódio com novas histórias, novos olhares e o mesmo compromisso com a arte, a memória e a beleza de ser quem somos. Curtiu o episódio? Então compartilhe. Siga o AntaCast na sua plataforma favorita e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. AntaCast, cultura que caminha com você.